A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje o vídeo vai ser sobre o livro de Atos. É um livro que, assim, não vai dar para me fazer ele todo porque ele é grande. Ele tem 3 horas de duração, mas eu vou pegar, irmãos, uma parte da primeira parte do livro e o finalzinho dele, né? E vai ser uns 3 vídeos que eu vou ter que fazer, né? Mas eu não vou fazer muitos vídeos não, vou pegar porque é muito grande, tá? Então vamos lá, vou agilizar aqui para vocês sem muitas delongas. Aí eu vou parando e explicando, tá? Vamos lá. Como eu sempre faço, tá? Aqui. Deixa eu ver. Está posicionado, é isso, meio retinho aqui. Tá, então vamos lá. Livro escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a... Peraí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que se despediu dos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo, e foi levado ao céu. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso acontecerá logo. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram: Mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu: Vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que vocês viram ser levado para o céu, voltará, tão certa e misteriosamente quanto partiu. Eles deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, distante dali cerca de 1 quilômetro. Foram para a sala que usavam como local de reunião, que ficava no andar superior de uma casa. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Eles concordaram em permanecer ali, unidos em oração, incluindo as mulheres. Também estavam ali a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos dele. Enquanto estavam ali cerca de 120 pessoas, Pedro começou a dizer-lhes: Amigos, há muito tempo o Espírito Santo falou por meio de Davi sobre Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. As Escrituras tinham de ser cumpridas. Judas era um de nós e tinha lugar designado neste ministério. Vocês sabem que ele aceitou aquele suborno maldito, comprou um pequeno terreno e teve um fim trágico. Sua barriga rasgou-se e suas vísceras se espalharam. Todos em Jerusalém sabem disso e chamam o lugar Campina do Assassinato. É conforme lemos nos Salmos, que seu lugar fique deserto, de modo que ninguém more lá. E também o que foi escrito depois, que outro assuma seu posto. Judas deve ter um substituto. Deve ser alguém do nosso grupo,
alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João até o dia de sua ascensão, sendo também testemunha de sua ressurreição. Eles indicaram 2 nomes: José Barsabás, Matias. apelidado de Justo, e Matias. Matias. Então oraram: Ó Deus, Tu conheces cada um de nós no íntimo. Mostra-nos qual destes 2 escolhes para assumir este ministério de liderança, o lugar que Judas abandonou para seguir seu próprio caminho. Depois de orar, fizeram um sorteio. Matias foi escolhido e juntou-se aos 11 apóstolos. Então, irmãos, deixa eu explicar isso aqui. Fizeram o sorteio. Deus não aprova sorteio, hein? Que nem muitos jogam na loteria aí. Nada contra quem joga na loteria, tá, irmãos? Cada um. Mas Deus fala que você tem que ser dependente dele, não da sorte. Só que ali, naquele tempo, do Antigo Testamento até a ascensão de Cristo, eles tinham o eurinho. É um negócio que eles jogavam... quando eles não tinham a resposta direta de Deus, para Deus responder por aquilo ali. Mas isso era lá atrás. Hoje não tem isso, tá? Aí isso é chamado de jogar a sorte. E na onde a sorte caísse, aí decidia um fato lá. E aí era aquilo que ele fez ali na escolha do substituto de Judas, tá? Eles jogaram ali a sorte para ver, aí caiu Matias. Aí o escolhido foi Matias. Mas Deus, não é que Deus joga na sorte. É igual assim, ó. Para vocês entenderem, nas igrejas ficam dando poder para objeto, certo? Objeto não tem poder nenhum. Isso é uma heresia. Quando a pessoa dá poder para objeto, óleo ungido, qualquer coisa ungida, isso para Deus é abominação. Deus pode usar do objeto, mas a pessoa tem que saber que o poder não vem do objeto, vem do Senhor. Entendeu? Ele só utiliza, é igual uma pessoa. Por exemplo, nós somos o quê? Usado por Deus. Somos vasos, Deus nos chama de vaso usado. Então Deus nos usa para pegar a palavra. Então o poder não está em nós, está no Espírito de Deus. A mesma coisa é o objeto. Aí muita gente tira o foco da fé em Deus e coloca na fé no objeto, como se o objeto tivesse poder. Não, é a mesma coisa da sorte ali. Deus moveu a sorte para cair em Matias. Não foi que foi o acaso da sorte. Não existe sorte no reino de Deus, tá? Quando fala sortes de bênção, quer dizer que a glória de Deus sendo derramada. Não é sorte que a gente conhece, dessa sorte aqui. Vou jogar na loteria, vou ganhar. Não é isso. A sorte de Deus é outra coisa, quem fala. É a glória de Deus e as bênçãos de Deus sendo derramadas, entendeu? É isso, tá? Atos, capítulo 2. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força, e ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles, e começaram a falar em diferentes línguas, à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos devotos do mundo inteiro, estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia sua própria língua materna sendo falada por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, perguntam-se: Eles não são galileus? Ó, irmãos, outra coisa aqui, ó, para vocês aprenderem, tá? Pra gente aprender, né? O que acontece? Desceu o Espírito Santo ali, no Pentecostes. Ali foi formada a igreja, tá? Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, com a igreja, que o Novo Testamento começa em Atos, e a pessoa duvida. Porque a nova aliança, Jesus estava vivo ainda, então a gente não era herdeiro das heranças. Quando ele morre, aí tem o Novo Testamento, que a gente só herda a herança do Testamento quando o testador morre. Então Jesus morreu, aí foi criada a herança, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E aí desce o Espírito Santo, que é no dia de Pentecostes, certo? Aí começaram a falar em línguas, certo? Ali, ó, falar em línguas não é isso que fala na igreja, não é nada disso, ó. Falaram cada um na sua língua materna e os outros começavam a entender. Cada um falava várias línguas e os outros entendiam. Então era o dom de línguas estrangeira, que ele vai falar logo ali na frente.
Vocês vão ver. Aí pensavam que estavam bêbados, né? Bêbados os apóstolos. Pensavam que os apóstolos estavam bêbados. Aí o Pedro se levantou e falou assim: irmãos, nós não estamos bêbados, é 9 horas da manhã. Isso é a unção do Espírito Santo que desceu sobre nós e tal, e é o poder de Deus e tal. Então falar em línguas, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que é falar em várias línguas. E não é, quando ele fala de língua dos anjos, ele falava, mesmo que eu falasse, ele está dando uma figura. Ele não está falando que a gente fala língua dos anjos, igual na igreja fala que você fala a língua dos anjos. Entendeu? Isso é coisa do pentecostais, que inventaram essas coisas aí para distorcer as coisas de Deus. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, verifique na Bíblia. Entendeu? Falando em tantas línguas diferentes. Tantas línguas, diferentes. Medos e elamitas. Não é uma língua alabaracita, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e outra, tem que ter tradutor, porque se eles falarem alabaracita, aí fala pra vocês assim, amém, irmãos, aí vocês falam amém. Se eles estiverem falando mal de Jesus, ou estiver amaldiçoando a vida de vocês, vocês vão falar amém. Tem que ter o tradutor. Vai lá em Coríntios que tá falando, Paulo tá falando isso, ó. Quem falar em língua tem que ter o tradutor para traduzir para o povo. E esse tradutor não pode ser um amigo do outro, porque senão eles combinam lá o que o outro vai traduzir, entendeu? Tem que ser pessoas idôneas, certo? Não pode ser um falar em uma língua desconhecida e os outros não sabem o que está falando e dizer amém. Aí, ó, tá vendo? Egito e as partes da Líbia que pertencem a Cirene, imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Nós os ouvimos falando em nosso idioma. Tem árabes falando no idioma deles, olha lá. É outras línguas. A cabeça, não é línguas. E diziam uns aos outros: o que está acontecendo aqui? Alguns línguas estrangeiras. Eles estão bêbados e com vinho barato. Porque assim, ó, imagine você é brasileiro, aí de repente você não estudou inglês e de repente você fala inglês. É a ação de Deus operando em você. É em outra língua que você está falando sem ter estudado, entendeu? Era isso que estava acontecendo ali. Apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento: irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol... Ó, irmãos, aqui vai mais um ensinamento, tá? Mais uma revelação. Nas igrejas aí, preste muita atenção, porque nas denominações eles falam assim: derramarei do meu espírito e os jovens vão profetizar e tudo vão... Os religiosos fazem isso para distorcer as coisas, para falar, para eles fazer a falsa profecia dele, as revelações falsas, né? E vocês não duvidarem. Então, ali está falando naquele tempo e ainda do futuro, do tempo de Apocalipse. Que ali já está citando, ó, igual assim, ó. Por exemplo, mais à frente, o livro de Atos vai levar a gente para o Antigo Testamento. Porque você se entende as coisas de Deus, irmãos, juntando quebra-cabeça. Então, para você entender o Novo Testamento, você tem que entender o Antigo e vice-versa. Então, ali depois Pedro vai te apontar para os profetas lá do Antigo Testamento. Vocês vão ver logo em seguida. Então, ali, nesse versículo aqui, ele fala: vou derramar do seu espírito, os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. E profetizar é profetizar do que já está escrito na Bíblia. Entendeu? É proferir. Você vai ler e vai falar. É como você
pregar seu evangelho, igual, ó, Deus mandou te avisar isso aqui, ó, mas tem que estar de acordo com o que está na Bíblia, não é igual nas igrejas, ó, Deus me deu uma revelação quentinha, pão quentinho sai do fogo, ó, o irmão vai casar com a irmã lá, isso é mentira, aí o outro se levanta na igreja, ó, cala a boca aí, a irmã já é casada. Profetada, isso aí é o que se chama profetada, não é profetizar. Lá no Antigo Testamento, em Isaías, Oséias, Deus fala: eu não enviei esses profetas, são mentirosos, não acreditem neles. E o que acontece, irmãos? Se fosse no tempo da lei, cada profetada falsa era punida com a morte, apedrejamento. A sorte é que nós estamos no tempo da graça. Então os caras da profetada falsa à vontade, que eles sabem que não vão ser punidos, vão ser punidos sim, no juízo eterno de Deus, quando Jesus voltar e julgar as nações. Aí eles vão dar conta, mas não instantaneamente, que nem na época da lei, quando tinha falso profeta, ele era pego, ele era condenado à morte por apedrejamento. Hoje nós estamos na graça, os caras se aproveitam, entendeu? Então tome cuidado com as profetadas. Porque fala assim, os seus jovens profetizarão, sim, da palavra. Terão sonhos, sim, porque Deus fala por meio de sonhos ainda hoje, mas não tanto assim. Não é que nem hoje tem uma gama de sonhos. Eu sonhei com isso, sonhei com isso. E outra coisa que eu vou falar sério. Depois eu vou montar um vídeo sobre isso daí. Eu não posso falar disso agora, tá? Essa história de que nego foi ao céu, foi ao inferno, porque Paulo falou em 2 Coríntios, eu vou fazer um vídeo de 2 Coríntios também, que ele conhece um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu e veio coisas inefáveis. Cuidado, porque o que Paulo viu, coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, ele nunca contou, porque não era lícito dizer. Por que esses caras que falam que foi o céu, foi o inferno, vêm contando? Entendeu? Se Paulo não contou, que era o maior dos apóstolos, entendeu? Então, cuidado com essas pessoas que ficam falando que foi ao inferno, foi ao céu, porque que viu coisa lá. Primeiro que no inferno não tem ninguém, tá? No momento, nem Satanás está lá, nem ninguém, tá vazio. Vai muita gente para lá, inclusive o falso profeta, o anticristo e o Satanás, mas ainda não tem ninguém lá. E nos céus, depois eu vou falar, muitas pessoas vão se surpreender com a minha revelação aqui, ó. Irmãos, não tem ninguém no céu agora. Aí os religiosos vão vir, que heresia e tal, que não sei o que lá, e Enoque e Elias. Depois eu vou explicar o que aconteceu com Enoque e Elias, tá? Deus me revelou, tanto através da minha leitura da Bíblia, como através de um irmão que também tem muito conhecimento. Não tem ninguém no céu e nem no inferno, tá? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia onde estão as pessoas que já se partiram, tá? Essa história de a pessoa falar assim, todo mundo que morre, foi pro céu, que nem todos vão pro céu, irmão. Mas quem morre não vai pro céu? A pessoa que morre, eu vou fazer um outro vídeo, não é assunto agora, senão vai bananar o vídeo aqui, tá? Hoje o estudo é de Atos, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar onde estão as pessoas que já se partiram, tá? Mas não estão nos céus, tá? E nem Enoque nem Elias está lá também, tá? Eles estão, o Espírito voltou a Deus e Deus direciona o Espírito para algum lugar, que eu vou explicar no próximo vídeo, uma outra oportunidade, tá? Então vou voltar pro Atos aqui. Vai ter que vocês terem paciência para esperar para me explicar, tá? Em outro vídeo. O assunto aqui é outro. Para escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor. Quando ele fala o dia do Senhor, tá falando do final dos tempos, ó. Lua vermelha, lua de sangue, tudo. Já teve várias luas de sangue que é chamada eclipse, né? Mas quando ela se alinhar com vários atos proféticos no final dos tempos, é que o Senhor está perto de voltar. As catástrofes já estão aí. Então, o que ele estava falando? Ele está falando, ele falou ali, ó, no final dos tempos, lembra antes? Volta o vídeo depois aí se vocês quiserem. No final do tempo derramarei o meu espírito e toda a carne profetizará, os velhos terão sonhos, certo? Aí ele estava falando que isso vai acontecer quando o Espírito descer. E o Espírito desceu lá, no dia de Pentecoste. Então lá o pessoal já profetizava, já tinha visão, já tinha tudo, não é para hoje. Só que hoje também isso ocorre, tá? Isso ocorre. Mas isso estava falando ali. Aí daqui a pouco, ó, de uma parte ele já pula para o final dos tempos lá. Porque o final dos tempos, entendam, um dia para o Senhor é como 1000 anos, irmãos. E 1000 anos como um dia. Nem sempre quando ele fala de final dos tempos e do dia do Senhor, que o dia do Senhor é o dia da ira de Deus e da vingança de Deus e da salvação para os crentes. É um evento só, tá? E esse é chamado de dia do Senhor, de grande dia do Senhor. Então é o dia que o Senhor vai voltar, o Senhor Jesus, para julgar as nações e os povos. Só que ali ele fala de um período
Por quê? Porque quando Jesus morre e ressuscita e vai aos céus, ali já começa o Apocalipse. Entendeu? Já começa ali o final dos tempos. Porque, como eu estou te falando, a gente tem que ter o discernimento de ler as Escrituras e saber de que tempo que ele está falando. Desde a morte de Jesus já é o tempo do fim. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele não trabalha no nosso tempo. Para nós, você pode falar, o tempo do fim é agora. Mas o tempo do fim já começou desde a ascensão de Cristo aos céus. Entendeu? Então, ali Pedro estava falando de uma parte daquele momento que o Espírito ia descer, que Jesus ia soprar o Espírito Santo, que ele ressuscitou, subiu ao céu, desceu, soprou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, certo? Aí o Espírito Santo veio. Aí começaram a profetizar e falar em línguas. Não foi que Pedro falou? É por isso que começaram a falar em línguas. Já começou a agir do Espírito Santo ali. E aí ele já vai para o final dos tempos mais à frente, para o nosso tempo. Do tempo deles, do começo do tempo do fim, que era aquele tempo ali, agora ele já parte para o nosso tempo, no futuro. Para eles é futuro, para nós hoje é presente, certo? Então ele já está falando da lua se escurecer, entendeu? Do céu virar, do sol, da lua virar sangue, do sol isso, aquilo, do sol isso, aquilo. Ele já está falando dos nossos tempos, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Um dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Irmãos israelitas, ouçam com atenção. Jesus o Nazareno, homem credenciado por Deus entre vocês, os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez por meio dele são bem conhecidos. Esse Jesus, conforme o estabelecido no plano de Deus, foi traído por homens que tomaram a lei nas próprias mãos e entregue a vocês, que o pregaram numa cruz e o mataram. Mas Deus desatou as cordas da morte e o ressuscitou. A morte não foi capaz de segurá-lo. Davi previu isso tudo. Eu vi Deus diante de mim o tempo todo. Nada pode me abalar. Ele está ao meu lado. Minha alegria extravasa, exultante. Fixei minha morada na terra da esperança. Sei que nunca me lançarás no Hades. Jamais sentirei o cheiro da morte. Puseste meus pés no caminho da vida, com tua face brilhando como um sol de alegria ao meu redor. Prezados amigos, permitam-me ser franco. Nosso antepassado Davi está morto e sepultado. Seu túmulo está aí, onde todos podem ver. Mas sendo também profeta e sabendo que Deus jurou solenemente que um descendente dele assumiria seu reino, ele previu também a ressurreição do Messias. Não haverá ida ao Hades, nenhum cheiro da morte. Esse Jesus Deus ressuscitou, e cada um de nós aqui é testemunha disso. Depois de ser elevado às alturas e sentar-se à direita de Deus, ele recebeu a... Irmãos, tem outro ensinamento aqui, outra revelação, ó. Ele estava falando ali de Cristo, tá? Então, quando ele falou que Davi falou, colocarei os seus inimigos ao cabelo dos seus pés, isso tá nos Salmos, tá? Se vocês for para Salmos, ó, tá vendo, ó? Tá em Atos e Pedro mandou a gente ir para Salmos. Tá vendo? Ele mandou ir para Salmos. Por quê? E lá tá, colocarei seus inimigos ao cabelo dos seus pés. Ele tá falando de Cristo. Entendeu? Então, não era de Davi. Davi estava escrevendo de Jesus ali, estava profetizando de Jesus. Serve para nós o Salmo? Serve. Para nós fortalecer? Serve. E ele tem poder sobre nós? Tem. Mas ali ele estava falando de Jesus. Nos Salmos lá. E aí, Pedro cita Salmos. Aí, fala, e ele ia ressuscitar. E ele veio da descendência de Davi, porque veio de Judá. Quando fala que veio da descendência, por isso que lá no tempo de Jesus, falava, Hosana, qualquer, aquele que vem em nome do Senhor, mas falava assim, filho de Davi. Mas Jesus não é filho de Davi. Entendeu? Aí você fala assim, a Bíblia se contradiz. Por isso que muitos querem distorcer a Bíblia. O diabo usa pessoas para distorcer a Bíblia. Por causa do versículo que parece... se você ler a Bíblia, se você não orar o Espírito Santo, parece que a palavra de Deus se contradiz. Ela fala uma coisa em um ponto e fala outra na outra. Aí fala, mas não é. Deus nunca se contradiz, irmãos. Ó, Jesus não é filho de Davi, certo? Mas por que falou que era filho de Davi? Porque veio da descendência de Davi, entendeu?
Ó, lá em Gênesis, Deus falou o quê? Pro Satanás. Ó, agora eu vou colocar a mulher como sua inimiga. E da descendência da mulher virá um que pisará a sua cabeça. E você morderá o calcanhar. Ferirá o calcanhar. Tá falando de Jesus. Da descendência da mulher, não exclusivamente de Eva. Porque Eva é mãe de todos os viventes. Vinha da descendência e vinha da Maria. A Maria veio e trouxe filho. Certo? Que é Jesus. E aí, por quê? Porque ele é judeu. E Davi é de Judá. Então, por isso que falava. E Davi era um símbolo de Cristo. Era uma tipologia de Cristo. Então, por isso que fala filho de Davi. Entendeu? Mas Jesus não é filho de Davi. Ele é da descendência de Davi. Entendeu? É isso que quer dizer. Do Espírito Santo da parte do Pai e derramou o Espírito que recebeu. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Davi não subiu aos céus, mas disse: Deus disse ao meu Senhor, assente. Ó, tá vendo que eu acabei de falar? Davi não subiu aos céus. Ah, mas ele morreu. Mas não subiu aos céus, irmão. O Espírito voltou a Deus e Deus direciona ele para algum lugar. Depois eu vou dizer qual que é esse lugar. Como todo mundo que morre, tá? Seja mal ou bom, vai ser direcionado o Espírito. Porque Jesus falou, então, ó, de novo a Bíblia vai te contar dizer que Jesus falou: ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que de lá desceu. Então Jesus mentiu. Porque se todo mundo está no céu, por que ele fala que ninguém subiu ao céu? Tá vendo a contradição? Então Jesus não se diz, ele é Deus. Então ele falou assim, se ele falou que ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu. Para onde foram quem morreu? No outro vídeo eu explico. Entendeu? Porque o Espírito foi para onde? Entendeu? Aí, o que acontece, ó? Tem outra coisa aqui, outra revelação aí. Jesus não desceu ao Hades. Porque falou que Jesus foi pregar no inferno. Conversa. Vai pregar no inferno pra quê, se a pessoa já está no inferno? Entendeu? Jesus foi para pregar em espírito e prisão, mas no tempo de Noé, para aqueles povos que estavam aprisionados com coisas erradas. Entendeu? E anunciou por causa dos anjos também que pecaram. Entendeu? Mas ele não vai pregar pra gente que está no inferno, pra que se não tem mais salvação lá? E outra, e lá tá vazio. Entendeu? Quando fala que Jesus desceu a parte mais baixa da terra, tá falando da sepultura. Jesus desceu à sepultura, mas ele não permaneceu no Hades. Para dar uma palhinha para você, aonde os espíritos vão depois que morrem? Justamente pro Hades. Você sabe o que é Hades? Mundo dos mortos. Tanto dos incrédulos como do crente. Tem uma divisão lá. Eu já fiz vídeo sobre isso daí. Então ninguém tá no inferno, ninguém tá no céu. Todo mundo tá no Hades. Entendeu? Esperando o julgamento final. Condição de mortos. Espírito desencarnado do corpo. Deus direciona para lá. Aí depois vão subir ao céu e depois desce a terra de novo, para a gente herdar a terra. Que os filhos de Deus vão herdar a terra, no novos céus e nova terra. Vai ser destruído essa terra aqui, as obras que nela há, para Deus refazer uma nova terra e um novo céu. Certo? E aí a gente vai habitar na terra prometida, que é igual lá no Antigo Testamento. A terra prometida, como figura no Antigo Testamento para o povo hebreu, era Canaã. Só que tem a Jerusalém espiritual em Apocalipse, e é essa que a gente vai herdar aqui. Só que vai ter a Jerusalém física, que vai ser aqui na terra, que vai ser restaurada, e a gente vai herdar aqui. Então a gente vai ter corpo glorificado, e esse corpo, depois eu vou fazer o vídeo de 2 Coríntios que fala de corpo glorificado, explico isso, tá? Esse corpo ele vai ser igual a Jesus. A gente vai subir entre o céu e a terra. Vi Jacó, como que é? Jacó falando, Jacó, né? E Jesus falou de Jacó, né? Falou assim: eu vi os anjos do céu subindo e descendo as escadas. Então a gente vai ser igual os anjos do céu. A gente vai subir ao céu e descer para a terra. Entendeu? Mas a gente vai herdar a terra. A gente não vai habitar lá no céu. A gente vai habitar na terra. Só que vez ou outra a gente vai para o céu. Entendeu? É isso que chama arrebatamento. E tem vários tipos de arrebatamento, tá? Não é só arrebatamento pro céu, tá? É arrebatamento de um lugar pro outro. É que as pessoas não entendem. Vamos lá, dar sequência aqui. E ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os seus pés. Citando Salmos, ó. Todo Israel, portanto, entenda isto.
Não há lugar para dúvida. Deus fez Senhor e Messias aquele Jesus que vocês crucificaram. Os que ouviam perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que vamos fazer agora? Pedro respondeu: Mudem de vida. Voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez. Porque ali eles estavam pregando para os judeus, certo? Aí Paulo cita, mesmo para aqueles que estão longe. Quem é o que estão longe? Somos nós, os gentios. Entendeu? Que Paulo vai ser doutor dos gentios e vai passar a pregar para os gentios. Paulo ali, naquele momento, ainda era perseguidor da igreja, ainda era Saulo. Entendeu? Ele não tinha se convertido ainda. Entendeu? Então, eu vou pregar até a parte de Estevão. Não vai dar para pregar a parte de Paulo. Não vai ficar muito longo, tá? Porque eu quero uma revelação para vocês da parte de Estevão ali. Saiam enquanto podem. Saiam desta cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 13.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os... Passaram a seguir os ensinos dos apóstolos, que é o ensino para a igreja. É o que a gente segue hoje. E a refeição comunitária. O que é a refeição comunitária? Duas coisas que a gente precisa aprender. Existe a ceia da Páscoa, que se mata o cordeiro, tá? A ceia da Páscoa é uma. Hoje não tem ceia. Falou, então tem que fazer uma. O que está na igreja não vale, porque tem que matar o cordeiro? Não, o cordeiro já foi morto. Como assim o cordeiro já foi morto? Não é Cristo cordeiro, criatura. Tinha um cordeiro animal que antes de Cristo viu, os hebreus matavam o cordeiro para derramar o sangue para apontar para Cristo. Era uma figura. Quando Cristo veio, ele derramou ele. Falou, agora comerei da minha carne e beberei do meu sangue. Não é só um símbolo que põe na igreja de um cálice de suco de uva ou de vinho que seja, né? Porque o certo é vinho, mas eles falam que não pode porque é suco de uva, né? Suco de uva e um pedaço de pão. Isso é só símbolo, entendeu? Deus está falando, Jesus está falando dele, você comer a carne dele. Como você come a carne de Jesus hoje? O cordeiro era ele foi cortado, foi sacrificado, foi morto, certo? Derramou o sangue dele. Então como que a gente se alimenta de Cristo hoje? Na palavra. Ele é o pão da vida, certo? Então é a mesma coisa, você não vai matar o cordeiro hoje, porque o cordeiro já foi sacrificado, que é Jesus, certo? Agora, a ceia do Senhor é outra coisa, é a ceia que é uma refeição, é um jantar, não é um cálice de vinho, um pedaço de pão que nem era. Isso daí era um simbolismo que os judeus tinham que praticar, porque eles estavam na época da lei, e Cristo estava vivo, e Cristo veio para cumprir a lei. Tanto Mateus é a época da lei, porque Cristo veio para cumprir a lei. Depois que Cristo subiu ao Pai e desceu, é a época da graça. Então as coisas mudou, tudo se fez novo. Então hoje o alimento está na palavra, não está mais na figura. Então é porque as igrejas ela quer implantar dentro das denominações hoje, tanto as católicas quanto as protestantes, as coisas referentes da época da lei, certo? E quer que a gente cumpra, e a gente não cumpre mais, né, as coisas da lei. Não é que a gente não obedece a alguns requisitos da lei. As leis morais a gente obedece, mas as sacerdotais e os rituais, Jesus já cumpriu, a gente não precisa mais cumprir. Mas dentro das igrejas ele impõe isso daí. Por isso que fala que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. E as pessoas não entendem isso, entendeu? Maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus.
Aí, ó, refeição. Isso era a ceia do Senhor, entendeu? O que eles faziam? Eles reuniam o povo e dividiam os alimentos. Isso era a ceia do Senhor. É igual um Natal. No Natal você não reúne o povo e não divide a comida lá. É ceia. É ceia do Senhor, é o jantar do Senhor, em memória dele. E você ora e abençoa o alimento e pronto. Isso é a ceia, não é um pedaço de pão e um pedaço de vinho. Entendeu? É você fazer a caridade, o ato de caridade ao próximo. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Ó, Deus acrescentava o que ia sendo salvos. Do próprio Deus. Capítulo 3. No corpo de Cristo. Certo Que é a dia, igreja. às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo... Ó, irmão, vou parar por aqui que o vídeo ficou grande. Eu vou dar início em outro, tá? Então, muito obrigado. Se inscreva no canal. Badale o sininho de todas. Deixa o like para ajudar o canal, tá? Para o algoritmo reconhecer. Muito obrigado quem assiste meus vídeos. Gratidão para todos, tá? Que Deus abençoe vocês todos. E compartilhe o vídeo, irmão, para o algoritmo reconhecer e pegar engajamento no canal. Não é que eu quero ganhar nada com isso, não quero ganhar. É para chegar a palavra a mais pessoas que estão precisando de uma palavra bendita. Ou de revelações e verdades. Porque tem muito engano por aí. E as pessoas acreditam em tudo que elas escutam. Então você pregando, a gente fazendo a nossa parte, vocês estão fazendo o papel do Senhor, compartilhando os vídeos. Porque eu não prego heresia aqui. Embora alguns religiosos vão dizer que eu prego, porque eles são religiosos. Agora quem até frequenta a religião, mas tem uma visão espiritual e sabe que eu prego de acordo com a palavra, então esses que acreditam que eu prego de acordo com a palavra e comparam o que eu falo com a Bíblia e acha que está certo, então compartilhe os vídeos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fui!